Fala aí pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Danilo, eu faço parte do time do Aprenda Invista. O Aprenda Invista é o braço educacional do nosso escritório de investimentos, tá? A Premium Alliance, que fica aqui na cidade de Santos. Bom, para quem acompanha o canal, eu já fiz alguns vídeos sobre análise técnica, tá? Eu vou dar continuidade a alguns tópicos, alguns pontos importantes que eu uso na análise técnica. Alguns pontos que eu acho importante, né, que eu gosto de usar para quando eu vou escolher uma ação. O vídeo passado eu falei de médias móveis, tá? Dá uma olhada lá no canal. E hoje eu vou estar falando de um conceito bastante importante, muita gente usa, que é suportes e resistências, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui no gráfico de Bovespa, tá? O gráfico diário. Eu gosto de usar a média móvel de 21 períodos, tá aqui, ó, média móvel 21 períodos e a média móvel de 200, tá? Como é que funciona? Suporte e resistência, pessoal, são dificuldades que o preço tem. Por exemplo, se o preço está subindo e ele encontra uma dificuldade, é chamado de resistência. E quando o preço está caindo e ele encontra uma dificuldade de ultrapassar aquela região, chama-se suporte, tá? Como é que funciona? Análise técnica, pessoal, é olhar o passado, tá? Olhar o passado, olhar o que aconteceu no passado e analisar o presente. Então vamos lá, eu estou aqui no gráfico do Ibovespa, gráfico diário, gráfico de candle. Onde vocês acham aqui, ó, que o preço teve dificuldade de passar? Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, 120.270. Deixa eu deixar mais perto aqui, ó. Tá vendo? O preço veio, bateu, voltou. Essa região aqui, pessoal, a gente chama de resistência. Tá? Não tem um preço exato, né? Eu gosto de trabalhar com regiões, tá? Então, por exemplo, essa região aqui, ó, entre 119.900 e 120.900, é uma região de resistência. Ou seja, no futuro, tá? Aqui, ó, se a gente pegar o passado e tentar fazer uma projeção para o futuro, provavelmente, tá, de forma estatística, pode ser que o preço encontre uma resistência aqui também. Tranquilo? Então, basicamente é isso, tá? Onde o preço encontra uma certa dificuldade para ele passar. Se ele está subindo é resistência e se ele está caindo é suporte. Vamos olhar um suporte agora. Vamos olhar no passado. Gráfico de Vamos olhar a Vale. Pronto. Vamos olhar a Vale. Vamos olhar o passado. Tá? Eu vou traçar uma reta aqui. E a gente vai olhar se no futuro ele encontrou essa dificuldade. Olha o gráfico semanal, tá, pessoal? É mais fácil. Em prazo mais longo fica mais fácil de visualizar, tá? Então aqui, ó. Deixa eu colocar regiões, tá? Fica mais fácil. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Essa região de preço entre 37,50 e 38,60. Ó, o preço veio, bateu aqui nessa região uma vez, subiu, tal, bateu de novo aqui. O que precisa, né? Quantas vezes precisa tocar para ser considerado um suporte, uma resistência? No mínimo duas, tá? No mínimo duas. Quanto mais toques tiver, mais testes tiver, mais forte é a resistência ou o suporte. Aqui, ó, bateu uma vez, bateu a segunda e na terceira vez rompeu. Então, quando o preço vem de encontro, né, no sentido que está caindo, encontra uma dificuldade, é chamado de suporte. Aqui, ó. Tá? Vamos olhar no passado de novo. Estou no gráfico semanal da Vale. Ó. Uma coisa que é importante, ó. Lembra dessa região aqui, ó? Como é que funciona? Quando o preço vem de baixo para cima e encontra essa região de dificuldade, é chamado de resistência. Tá? Geralmente, não é sempre, geralmente quando o preço, um ativo, né, Vale ou Ibovespa, enfim, serve para qualquer tipo de ativo esse aqui, tá? Quando o preço encontra resistência e ele rompe, tá? Quando o preço encontra resistência e ele rompe, essa resistência pode se tornar um suporte no futuro. Pode.
tá? Não é garantido, é estatístico, tá bom? Então nesse caso aqui da Vale, ó, veio, sentiu a região, voltou, tentou de novo, não conseguiu, foi. Essa região aqui, ó, essa região aqui, que era resistência, tá vendo? Virou suporte no futuro. Isso é bem bacana, pessoal. Então, quando você traça um suporte, uma resistência, por exemplo, esse software que eu estou usando, essa plataforma é da XP, tá? É o XP Trader. Para cliente é R$10 por mês. Então, ó, digamos que eu não tinha essa informação. A gente não tem essa informação, né? Aqui, ó, o que vai acontecer no futuro. Daqui para frente, pessoal, do lado direito do gráfico, ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? Então a gente utiliza análise técnica para nos ajudar, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, eu ia traçar isso aqui, ó, essa região aqui, mais ou menos, ó, tá? Ó, 39,50. O preço veio, rompeu, certo? Rompeu. O que eu ia ficar esperando, né? Geralmente, quando o preço rompe uma resistência, ele tende a voltar e tocar de novo nessa região, que agora é chamada de suporte, tá? Então, quando o preço vem de baixo para cima e encontra uma dificuldade, é resistência. E quando o preço vem de cima para baixo e encontra uma dificuldade, é suporte. Então, vamos lá. Ó. Bateu, ó. Segurou. Bateu de novo. Segurou. Aí depois foi embora. Caiu, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Não tem, é um indicador bem importante, tá? Lembrando que isso aqui é uma análise subjetiva, não é uma análise objetiva. O que é subjetiva? Eu vejo de um jeito, outra pessoa pode ver de outro jeito, tá? Nesse caso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que bacana. Preço veio, bateu. Você já fica esperto. Bateu de novo, segundo toque. Se bateu duas vezes, é resistência, né? A terceira vez rompeu, ó. Fez até um padrão interessante que a gente chama de cup handle aqui, ó. Depois eu vou falar de padrões, tá? Que é, ó, xícara alça, cup handle. Mas eu vou falar mais pra frente. Tá vendo, ó? Veio de baixo para cima, bateu, resistência. Bateu, resistência, rompeu. Na terceira vez, tá? Uma média pode ser um suporte, uma resistência? Pode, aqui, ó. Tá vendo? Olha como ele demorou, ó. Se a gente for olhar em semanas, ó, a Vale está em semanas aqui, ó. Ficou, ó, 65 dias para romper. Ó, uma, duas, três, praticamente 10 semanas aqui para romper a média de 21. Quando rompeu, a média depois virou um suporte. Lógico, é média móvel, né? A média não é fixa, é igual se eu colocar isso aqui, ó, essa linha aqui horizontal, tá? Ela é fixa. A média é móvel, tá? É os 21 fechamentos do ativo. Então a média pode funcionar como suporte ou resistência? Sim, pode. Média de 21, média de 200, média de 8, média de 9, enfim. A média que a pessoa está acostumada a usar. Não existe média mágica, né? A melhor. Existem as mais utilizadas, que é de 20, 20 e 21, tá? Ó, nesse caso aqui, ó, a média atuando como suporte do ativo aqui, ó. O preço veio, caiu, segurou onde? Na média. Não precisa nem colocar a linha aqui, ó, no horizontal, tá vendo? A própria média se viu como suporte. Subiu, quando corrigiu, corrigiu onde? Na média, média de 21, tá? Essa aqui é a Vale. Média de 200 serve como suporte ou resistência? Serve, aqui, ó. O preço caiu, caiu, rompeu a média de 21, tá vendo, ó? Não tava, nem se importou com a média, rompeu direto. Deu uma lateralizada aqui e pum, segurou onde? Na média de 200, ó. Serviu como suporte? Sim, serviu como suporte. Tá, pessoal? Então assim, o suporte e resistência não é somente a linha que eu traço. Suporte ou resistência é uma certa dificuldade por onde o preço tem de passar. Se ele estiver subindo e encontrar uma dificuldade ali, resistência. Se ele estiver caindo e encontrar uma resistência ali embaixo, suporte. Pode ser uma média, pode ser uma linha horizontal, pode ser um canal, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, se tivesse um canal aqui, ó, o preço veio, bateu aqui, subiu, bateu em cima, isso aqui é uma resistência, ó, tá? Dificuldade por onde o preço tem de passar, tá? Resistência. Se estiver subindo, resistência. Se estiver caindo aqui, ó,
Suporte. Então fez 1, 2 toques. Opa, posso considerar isso aqui um suporte. Tá, pessoal? É bem bacana esse artifício, tá? Eu gosto de usar bastante. Como é que eu uso? Por exemplo, ó, digamos que eu tenho que comprar vale aqui. Eu quero comprar vale quando romper essa região aqui, ó. Quando romper essa região, eu vou comprar vale, tá? Opa, rompeu, vou comprar. O que a análise técnica fala? Ah, colocar o stop no último fundo. Só que eu olho que tem um topo aqui, ó. Esse topo pode se tornar uma resistência? Pode. Pode se tornar uma resistência sim, tá? A análise técnica é o que eu sempre digo. Você olha o passado para saber o que está acontecendo no presente e fazer uma projeção estatística do que pode acontecer no futuro, tá? Não é previsão, não é acertar, é futurologia. Estatística. Ele pode bater aqui e voltar? Pode. Então o que dá pra gente fazer aqui? O que eu faço? Poxa, se eu vou comprar vale aqui, certo? Ó, em 32,14 e meu stop vai ficar aqui, ó, é um stop de 10%. Tá? Qual que é a primeira dificuldade que a Vale vai encontrar? Esse topo aqui, ó, 16%. Vale a pena eu arriscar 10% para buscar 16%? Aí vai de cada um. Tá? É dessa forma que eu utilizo suportes e resistências. Tá? Por exemplo, eu vou comprar, eu vou vender um ativo. Tem uma média próxima? Aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Média de 21, tá vendo? É interessante comprar próximo à média? Não é interessante, pessoal. Por quê? Porque a média é uma resistência. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Digamos que aqui, ó. Eu vou falar mais para frente de figuras, tá? É só uma introdução pequena. Aqui, ó. Fez uma figura que a gente chama que a gente chama na análise técnica ombro, cabeça, ombro. Gráfico semanal da Vale, tá? É uma figura de reversão de tendência? É uma figura de reversão de tendência. Tá? O preço vem subindo, faz essa figura, perdeu aqui é venda. É o que fala a análise técnica. Não sou eu que estou falando, é a análise técnica. Porém, pessoal, olha quem está passando aqui. Ó. A média é de 200. É um suporte? É um suporte. Você venderia aqui? Não, eu não venderia. Mesmo tendo essa figura de reversão? Sim. Por quê? Porque tem um suporte muito próximo. Então, por exemplo, eu vou vender que eu sei que o ativo pode bater aqui, me dá 4%. Pode romper isso aqui? Claro que pode. Né? Mas, estatisticamente falando, o ativo tende a segurar próximo às médias. Então, por exemplo, eu vou fazer uma venda aqui para tentar ganhar 3, 4%. Só que o meu stop vai ficar aqui, ó, 20%. Ué, que matemática é essa? Você está arriscando 20% para ganhar 4%? Não compensa. Então, pessoal, uma ferramenta bem bacana, bem interessante para vocês utilizarem. Ó. No entanto que deu errado. Ó. Bateu na 200 e voltou. Tá vendo? É uma ferramenta bem interessante, tá? Lembrando que a análise técnica, pessoal, é o seguinte. Quanto maior o período, maior a assertividade do indicador. Não adianta o cara querer colocar vale no 2 minutos, né? Os malucos aí que ficam operando day trade, coloca lá o índice, o dólar no 2 minutos e quer ficar traçando suporte e resistência em tudo. Não vai dar certo. Não vai. Por quê? Porque quanto menor o prazo, né, menor o time frame, menor a assertividade do ativo, do indicador. Não tem como. Então use períodos longos. Ah, qual período? No mínimo diário. Tá? No mínimo diário. A Vale aqui, ó, hoje, ó, dia 13 de abril, está em 103,90. Ó, eu aqui já vejo um canalzinho aqui, ó. Bateu aqui e aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, 2 toques, ó. Tá vendo? Bateu, voltou. Ela vai cair aqui? Pode ser que sim. Pode ser que ela bata e volte. Pode ser, porque aqui, ó, é uma resistência. O que eu fico atento? Pô, se eu for comprar, ou eu faço uma parcial aqui, ou eu vendo tudo. Porque se bateu no passado, pode ser que bata no futuro. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, tá? Eu vou deixar aqui meu Instagram, o Instagram do Aprende Vista. Quem tiver dúvida, manda lá pra mim no meu Instagram, vou deixar também aqui. E ao longo do tempo aí eu vou ficar fazendo alguns vídeos sobre análise técnica, da forma que eu enxergo o mercado. Sempre lembrando que eu nunca vou recomendar venda ou compra de ativo nenhum, tá? Eu até nem posso fazer isso. É basicamente aí para uma forma de interpretar gráficos, tá? Uma forma bem bacana aí de fazer uma escolha de ativos. Beleza, pessoal? Então é isso aí.
Valeu!